Vamos abrir, meus irmãos, a palavra do Senhor, no livro de Daniel, no capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Nós lemos a primeira parte na liturgia desse texto, um longo texto, e nós vamos agora continuar a leitura de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, nós lemos de 1 a 23, vamos ler do 24 até o versículo 49. Vamos ler atentamente a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte: Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: Não mates os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltsazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta era imensa, de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho. E também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais abalado. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos,
mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Amém, a palavra do Senhor. Vamos orar, mantenha a Bíblia aberta e ao longo da exposição nós vamos estar vendo vários pontos e aspectos desse texto. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Como Teu povo, estamos na Tua presença, reconhecendo a nossa total incapacidade de compreender as verdades profundas da Tua palavra e aplicá-las em nossa vida. Nós até podemos compreendê-las, mas precisamos que o Espírito aplique essas verdades em nossos corações, para não sermos ouvintes negligentes da Tua palavra, que escutam, mas essa palavra não transforma, não dá fruto nos seus corações. Tem misericórdia de nós, para que sejamos ouvintes, mas mais do que ouvintes, atentos, que sejamos transformados pelo poder do Espírito que atua pela palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você gostaria de saber o seu futuro? O que é que vai acontecer daqui a 5, 10, 20 anos? Se você conhecesse o futuro da sua vida, o que você faria? Se você pudesse pegar um carro daquele estilo de volta para o futuro e você fosse lá no passado e depois fosse lá para o futuro, o que você faria de fato? O que você espera do seu futuro? Dias bons, dias maus? Como é que nós podemos resumir o nosso futuro, nós que somos cristãos, que servimos a Deus? Bom, há uma palavra que resume muito bem o nosso futuro, e essa palavra é esperança. Esse texto nos fala exatamente isso. Deus, nesse texto, mostra o futuro de Nabucodonosor e seu reino, bem como a sucessão e queda de todos os reinos futuros e o estabelecimento de um reino duradouro, eterno, a chegada do reino do Emanuel, do Messias. Então, o nosso futuro, meus irmãos, é marcado por total esperança. Não em nós, mas nesse reino glorioso que Deus está construindo, do qual todos aqueles que creram em Jesus Cristo serão participantes. Mas vamos tentar entender a mensagem desse texto. Nós vimos na semana passada o capítulo 1, e eu trouxe vários dados introdutórios sobre o livro de Daniel. E no capítulo 1 nós vimos que durante todo o capítulo, a mensagem do livro, no capítulo 1 é muito clara: Deus está no controle. É Deus que entrega Jerusalém e o seu rei nas mãos de Nabucodonosor. É Deus então que toca no coração daquele chefe dos eunucos e do cozinheiro-chefe, quando Daniel firmemente resolve não contaminar-se. Ele é fiel a Deus. É Deus então que concede a Daniel e aos seus amigos fiéis dons, presentes, e dentre esses nós somos informados que Deus deu a Daniel uma capacidade de interpretar visões e sonhos. São presentes, são dons espirituais que Deus concedeu àqueles que foram fiéis ali no exílio. E nós vimos que o povo está ali no exílio. Esse é o contexto. O contexto aqui é Daniel e os seus amigos, eles estão no exílio. Eles são aqueles que nós chamamos a primeira leva de cativos. Eles vão muito jovens, possivelmente
com 15, 16 anos, aqueles jovens são levados ali, eles entram na escola da Babilônia, precisam experimentar toda aquela reprogramação cultural, mas eles são firmes, eles rejeitam tudo aquilo que tem a ver com quebrar a palavra de Deus. E agora nós chegamos no segundo ano do reino de Nabucodonosor. Esse é o contexto aqui. E por que é que eles são levados ao exílio? Porque Deus está sendo fiel à sua aliança. Deus havia prometido em Levíticos e em Deuteronômio, se o seu povo fosse infiel, Deus os levaria ao exílio. Mas como Salomão diz, quando aquele povo clamasse a misericórdia de Deus, mesmo no exílio, Deus os ouviria, Deus teria misericórdia. E aqui nós vemos isso, a misericórdia de Deus sobre a vida de Daniel e os seus amigos. Então o capítulo 2 vai relatar esse sonho que o poderoso rei Nabucodonosor tem. Esse é muito simples, o resumo do capítulo. Os magos não conseguem revelar nem explicar. O rei pede algo que humanamente realmente era impossível. Ele quer saber o sonho e a interpretação. E nós vemos aqui como Deus vai revelar não apenas o sonho, mas a interpretação em Daniel, apontando para a fragilidade dos reinos humanos e o estabelecimento desse reino poderoso. Agora vamos nos lembrar um pouco da estrutura do livro. Nós vimos que o livro de Daniel ele tem duas partes, e essas partes têm a ver com a forma literária. Do capítulo 1 ao capítulo 6 nós temos uma narrativa, uma história. Todo o capítulo 1 até o capítulo 6 ele é narrativo, e aqui no capítulo 2 nós temos uma narrativa com datas, e toda narrativa tem um enredo, tem uma história, e toda história é formada por cenas, por episódios. Exatamente quando nós estamos assistindo, muitas vezes, televisão, e nós vemos um enredo daquele filme ou daquela série, e vamos vendo as partes, os capítulos. E o capítulo 2 nós temos exatamente isso. E o capítulo 7 a 12, nós vimos que o livro muda, se torna um livro profundamente marcado por visões proféticas, figurado, um livro profundamente apocalíptico, do capítulo 7 a versículo 12. Mas eu disse também na semana passada que o livro de Daniel também é dividido a partir da própria língua que o autor usou para escrever. Então, no capítulo 1 até o capítulo 2, o versículo 4 especificamente, aqui, o capítulo 2, versículo 4, todo o livro é escrito em hebraico, na língua hebraica. E aqui no capítulo 2, versículo 4, diz assim: os caldeus disseram ao rei em aramaico. Então, a partir daí, dessa frase, ó rei, vive eternamente, até o final do capítulo 7, todo o livro será escrito em aramaico. Aramaico era a língua franca do império. É como se fosse o inglês da época, onde a maioria das pessoas sabiam o seu idioma e sabiam o aramaico. Então, de alguma forma, o miolo do livro está em aramaico, e o objetivo era que não apenas os judeus, mas que outras nações vissem a grandeza de Deus. O povo é levado ao cativeiro, o povo de Deus, mas Deus é o Rei Supremo sobre todos os povos e sobre todos os reinos e sobre todos os reis. Essa é a mensagem do livro. E o capítulo 8 até o capítulo 12, o livro então volta em aramaico. Se você me perguntar, pastor, tem muita diferença do hebraico ao aramaico? Possivelmente, se eu apresentar a você a Bíblia e abrir a Bíblia no livro de Daniel, na língua original, você não vai distinguir muito o hebraico do aramaico, são línguas profundamente parecidas. Mas aqui nós temos esse momento do livro onde, a partir do capítulo 2 até o final do capítulo 7, ele será todo escrito em aramaico. E quando nós estamos lendo os livros da Bíblia, infelizmente, a nossa falta de estudo muitas vezes nos impede de ver detalhes que são muito importantes, que às vezes não são fáceis de nós percebermos, mas que são muito importantes. Então, se você observar o capítulo 2 até o capítulo 7, essa parte que é em aramaico, literalmente, essa parte está em uma forma que nós chamamos de quiasmo. É o que nós chamamos aqui do quiasmo aramaico. E o que é que significa isso? O quiasmo literalmente vem da ideia de um X. Se você observar um X, você vai observar que tem uma ponta aqui, você tem um miolo aqui, você tem outra parte aqui. É a ideia de um X. E deixa-me explicar para você. Por exemplo, o capítulo 2 vai falar de 4 reinos terrenos e o reino eterno de Deus.
O capítulo 7 também vai falar de 4 reinos terrenos e o reino eterno de Deus. Então, o capítulo 2 e o capítulo 7 formam exatamente as pontas desse X. São são os dois aspectos que se tocam. O capítulo 2 e o capítulo 7, ambos vão falar a respeito desses 4 reinos e do reino de Deus que virá para destruir esses reinos. Capítulo 2 e 7. O capítulo 3 e 4, nós vamos ver a libertação dos fiéis. Nós vamos ter no capítulo 3, literalmente, a libertação dos fiéis no julgamento. Se você avançar um pouco, você vai encontrar Daniel sendo liberto do cativeiro. E o capítulo 6 também, os amigos de Daniel sendo livrados da cova dos leões. É interessante isso. Capítulo 3 e 6, eles também são paralelos. Então, 2 e 7 é paralelo, 3 e 6 são paralelos. E o miolo da narrativa, ou seja, o ponto central, está no capítulo 4 e 5, que é o julgamento da arrogância babilônica, que é o julgamento no capítulo 4 de Nabucodonosor e no capítulo 5 de Belsazar, que é a queda do reino da Babilônia. Então, literalmente, o 2 faz pareia com o 7, o 4 com o 6, e nós temos o 3, aliás, com o 6, e o 4 e 5 são o miolo da narrativa. Então, qual a relevância dessa informação para nós? É que o capítulo 2, ele deve ser lido em par com o capítulo 7. Então, vários dados que nós temos aqui serão depois desdobrados no capítulo 7 do livro de Daniel. Então, isso é um detalhe muito importante na interpretação. Agora vamos olhar o texto em si. Bom, o texto aqui, o capítulo 2, é uma narrativa que alguns estudiosos colocam 4 ou 5 partes. E eu vou seguir aqui essa ideia de um estudioso que coloca essa narrativa em 5 partes, tá bom? Então, a primeira parte o autor leva todo mundo para a sala do trono. É no capítulo 2, versículo 1 a 13. É o sonho do rei e a incapacidade daqueles sábios da Babilônia de dizer qual era o sonho e a interpretação. O rei não quer interpretação, ele quer saber o sonho. Ele quer saber o que está na cabeça dele. E aqueles homens dizem, isso é impossível. Então aqui nós temos a sala do trono, tudo se passa ali na sala do trono. Depois nós temos o palácio do rei, no capítulo 2, versículo 14 a 16, onde o rei vai estabelecer aquele decreto ali, que todos aqueles sábios vão morrer. E agora nós temos mais uma vez o miolo da narrativa, o cerne da narrativa, que é na casa de Daniel, no versículo 17 a 23. É na casa dele, então ele vai orar, ele vai buscar a presença de Deus, e Deus então vai revelar à noite o sonho e a interpretação a Daniel. Deus vai mostrar a ele, e ele então vai bendizer a Deus. E aqui nós temos mais uma vez o miolo da narrativa. A narrativa vem em prosa e a partir do versículo 20 a 23 se torna em linguagem poética e depois volta em prosa. Então, literalmente, o coração é essa oração e esse louvor que Daniel faz a Deus. É o coração da narrativa. Depois, volta para o palácio de rei, no versículo 24 a 25, e termina, mais uma vez, na sala do trono, no versículo 26 a 46. Então começa com a sala do trono, termina na sala do trono, depois você tem a imagem do palácio, depois é outra vez lá no final a imagem do palácio, e no miolo de tudo está da casa de Daniel. Mais uma vez uma estrutura em X que nós chamamos de quiasma. Quando você está lendo essa narrativa, a pergunta fundamental é: qual é o ponto central dessa história? Todas as narrativas hebraicas, elas têm lições importantes para nós e nós temos que nos perguntar qual é o ponto dessa história. A grande dificuldade, quando nós estamos lendo as narrativas do Antigo Testamento, é nós interpretarmos essas narrativas de uma forma moralista, ou acharmos que elas têm a ver com Daniel, ou nós queremos, muitas vezes, imitar o exemplo das personagens. E muitas vezes nós perdemos a essência do que essa narrativa quer nos ensinar. Então, qual é o ponto central do capítulo 2? Em uma frase, nós podemos definir o cerne do capítulo 2. O Deus do céu estabelecerá um reino celestial. Essa é a ideia central.
Em meio a todos aqueles reinos que vêm e vão, Deus, que é o Deus do céu, Ele estabelecerá um reino celestial, um reino duradouro. Todos os reinos cairão. Todas as forças humanas um dia ruirão, mas o Deus do céu estabelecerá um reino celestial. Então esse é o tema do sermão. O Deus do céu estabelecerá um reino celestial. E aqui nós temos a revelação do mistério do sonho e interpretação. A revelação do mistério, aliás, do sonho de Nabucodonosor e a interpretação a Daniel. Essa é a ideia aqui do texto. E eu quero analisar com você, de uma forma mais didática, 5 aspectos do texto. Observe comigo, para ficar mais didático para aqueles que quiserem anotar. Primeiro, nós temos o sonho, do versículo 1 a 11. Deus dá um sonho a Nabucodonosor. Segundo, nós temos o problema, do versículo 12 a 16. Ninguém consegue interpretar e o rei então emite um decreto, todo mundo vai morrer, inclusive Daniel, seus amigos. É o problema, versículo 12 a 16. Terceiro, nós temos a oração e resposta. É quando Daniel ora a Deus e Deus então responde, revela a ele o sonho e a interpretação. 4, nós temos a interpretação, no versículo 24 ao 45, onde Daniel interpreta o que era o significado daquela imagem para o rei. E por último, a exaltação, no versículo 46 a 49, quando Deus é exaltado pelo próprio Nabucodonosor, bem como Daniel e os seus amigos são honrados. Então nós temos 5 aspectos dessa história que eu quero analisar com vocês: o sonho, o problema, a oração e a resposta, a interpretação e exaltação de Deus e honra que é dada a Daniel e seus amigos. Vamos analisar em primeiro lugar o sonho, que está do versículo 1 a 11. Bom, a primeira coisa que nós temos que nos lembrar, o texto diz que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Nabucodonosor teve um sonho, e aqui o texto nos diz que é o segundo ano do seu reinado, o que aparentemente contradiz o versículo anterior, porque ele assume, conquista Jerusalém, e Daniel havia passado 3 anos ali naquela escola de formação babilônica. Quando o texto diz aqui que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, possivelmente o autor, o narrador, está seguindo aquela forma que os caldeus usavam, que o primeiro ano de ascensão não era contado, mas sim a partir do segundo ano. Então, literalmente, daria 3 anos, ou seja, Daniel era recém-formado, ele tinha sido levado para a Babilônia, havia passado 3 anos naquela escola babilônica, havia se distinguido de todos os demais, ele e os seus amigos, Deus havia abençoado ele com presentes, mas agora, logo após a sua formação escolar, vamos usar essa expressão, ele vai ter que lidar com o primeiro problema real, concreto na vida. Nabucodonosor, ele tem um sonho. E esse sonho não é um sonho como eu e você nós temos. É um sonho que foi dado pelo próprio Deus, assim como Deus fez com José do Egito, lembra? E de alguma forma nós temos uma espécie de déjà vu. Nós estamos vendo essa história novamente acontecer. É Deus que dá o sonho. E por que Deus está dando um sonho a Nabucodonosor? É importante nós entendermos o contexto, porque todos os caldeus, eles gostavam da interpretação dos sonhos. Eles diziam que essa era uma forma dos deuses, então, falar com os seres humanos. Então, cada sonho que alguém tinha, ele procurava tentar determinar o que é que esse sonho quer dizer. E nós sabemos, como Jeremias diz, que um sonho é só um sonho. A não ser quando Deus tem uma intenção em fazer que esse sonho, como é o caso aqui, comunique alguma coisa. É Deus que dá esse sonho. E o objetivo desse sonho era muito claro. Deus queria mostrar a sua singularidade, a sua grandeza. E o rei então fica perturbado. E ele então no versículo 3, ele vai dizer: eu tive um sonho, para sabê-lo, está perturbado o meu espírito. Ao que tudo indica, é possível que esse sonho talvez tenha se repetido, mas o sonho está aterrorizando. E por que esse sonho aterroriza? Porque ele vê uma imagem, uma estátua, e os caldeus eram mestres em construir imagens, e obviamente havia
algo que acontecia, ou seja, uma pedra pequena ia destruir toda aquela imagem. Então, talvez na mente do rei ele estivesse pensando, será que sou eu? Uma pedra vai destruir, é um rei inimigo? Será que eu serei traído? O que é que significa tudo isso? O rei está perturbado. E ele então, ele convoca, o versículo 4 diz, os caldeus disseram ao rei em aramaico, e aí começa a sessão em aramaico, ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Obviamente, quando o rei contasse o seu sonho, eles iam buscar uma interpretação, é como muita gente faz hoje. Muita gente acredita hoje que Deus fala através de sonhos, então diz assim, diga aí o seu sonho, possivelmente alguma coisa que Deus está querendo dizer. Obviamente Deus não fala mais hoje através de sonhos. Essa é uma forma que cessou. E aqueles homens, eles queriam saber, diga o sonho, nós vamos interpretar. Mas não era isso que o rei tinha em mente. Nabucodonosor era Nabucodonosor. E ele vai dizer no versículo 5, uma coisa certa, se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, receberei de mim dádivas e prêmios e honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. O que Nabucodonosor quer saber é o que muitas vezes eu e você, nós queríamos saber. O que é que nós mais queremos saber? Bom, o que nós queremos muito saber é o que está na cabeça das outras pessoas, não é? Quer dizer, eu daria tudo para saber o que está na cabeça dessa pessoa. Eu daria tudo para saber o que está na cabeça da minha esposa, ou na cabeça do meu filho, na cabeça daquele irmão ali. O que está na cabeça daquela pessoa? Era isso que Nabucodonosor queria. Eu quero que vocês digam o que é que está na minha mente. Eu quero saber qual foi o sonho. Porque se eu disser, vocês vão dar qualquer interpretação. Eu quero o sonho e a interpretação. E o texto então nos diz, e uma característica que você vai observar da narrativa hebraica, quando vocês estiverem lendo, preste atenção, é a tensão vai aumentando e a repetição. Essa é uma das características de toda narrativa hebraica. Os narradores repetem muito as coisas. E o texto então vai dizer exatamente isso. Tornou o rei, versículo 8, bem percebe que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fizeres saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois combinaste palavras mentirosas e perversas para proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me os sonhos, sabei que podeis, e saberei que podeis dar-lhe a interpretação. O rei diz, eu quero o sonho e a interpretação, nada vai mudar isso. E a resposta daqueles homens, eles tentam ganhar algum tempo, mas a resposta deles é muito honesta no versículo 10. Eles dizem assim, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Ninguém pode fazer isso. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Só os deuses podem. Nabucodonosor chama toda a sua equipe de sábios, que envolviam, eles tinham vários astrólogos, pessoas que liam os astros, pessoas que buscavam, como muitos hoje, tentar entender os deuses, mas ninguém conseguia dizer aquilo. O sonho e a interpretação. Isso era impossível, ninguém pode interpretar. Não há mortal. Somente Deus, e eles não moram entre nós, os deuses não estão aqui. De alguma forma a narrativa mostra a incapacidade daqueles sábios e mostra também que eles são impostores de fato. Eles não falavam por nenhum Deus, eles não sabiam de absolutamente nada, eles serviam a deuses que não eram deuses. E o narrador faz questão de mostrar isso. Toda aquela ciência da Babilônia, toda aquela idolatria, toda aquela pompa, tudo isso era falso. Todo aquele culto era falso. Eram impostores. E o narrador quer nos mostrar exatamente isso. E aí nós temos o problema. O problema no versículo 12. O rei então se ira, se enfurece e ordenou que se matasse todos os sábios da Babilônia.
E Daniel era um recém-formado, um sábio reconhecido. E Daniel e seus amigos estavam exatamente nesse decreto. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Todos seriam mortos. Bom, Daniel, se nós usarmos uma linguagem contemporânea, ele se formou, assumiu o seu trabalho, e no primeiro ano de trabalho, poucos meses após assumir o seu emprego, ele seria morto. Esse era um problema. Daniel, então, e aqui nós vemos como os homens de Deus agem em situações de adversidade. Veja o que o texto então nos diz. Daniel, então, falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso de Daniel. Foi Daniel ter com o rei e pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Que coragem! Daniel era um homem de Deus, ele sabia que Deus havia dotado ele de várias capacidades, mas ele não sabia de fato que Deus ia fazer isso. Mas ele tinha fé, porque ele servia a um Deus vivo e verdadeiro. É isso que faz com que Daniel seja diferente. Aqueles que têm fé e que creem no Deus verdadeiro sempre respondem de forma diferente em meio às adversidades. E o que é que Daniel fez em meio a esse problema? Há uma solução que ninguém conseguiria resolver, nem mesmo Daniel, nem os seus amigos, ninguém. Era impossível saber o que estava na mente, na cabeça de Nabucodonosor. Ninguém conseguiria. Mas Daniel sabia que o seu Deus poderia. E aí nós vemos a terceira parte, a oração de Daniel. O texto então nos diz que Daniel foi para casa, e a narrativa se concentra na casa dele, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. O que é que Daniel e seus companheiros fazem, meus irmãos? Ele fez o que ele sempre fez na sua vida, dobrou os joelhos e foi orar e buscar a presença de Deus. É isso que o povo de Deus faz em situações difíceis. Daniel, então, e seus companheiros começaram a buscar a presença de um Deus vivo e verdadeiro, para que esse Deus, e a primeira vez que aparece essa expressão, o Deus do céu. E é característico aqui no capítulo 2, várias e várias vezes aparece a expressão Deus do céu, que apontava a transcendência, a supremacia de Deus sobre tudo que é temporal e terreno. Daniel sabia que o seu Deus é aquele que controla todo o universo, a história humana, a sua vida. E ele então apela a esse Deus do céu, porque Deus pode revelar esse mistério. Ninguém pode revelar, mas Deus pode. Ele então busca a presença de Deus. No versículo 19, então, diz que foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E finalmente todo aquele mistério foi revelado a Daniel em uma visão. E ele então vê o que está na mente de Nabucodonosor. Só Deus do céu pode mostrar o que está na mente da cabeça de alguém. Só um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, como diz o salmista, que a palavra ainda não chegou à nossa mente, à nossa boca, e Deus já sabe toda. E Deus então abre a cabeça de Nabucodonosor. Deus mostra o sonho, e Deus então dá a interpretação a Daniel. E aqui nós temos esse momento maravilhoso no capítulo 2, onde a narrativa em prosa agora se transforma em uma oração profundamente poética. O texto então vai mostrar a oração de Daniel. Veja a oração dele. Ele diz assim: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele ora ao Deus do céu. Ele reconhece que esse Deus do céu é aquele que controla o universo, a história humana. É uma oração de gratidão, irmãos. Essa ideia de bendizer a Deus, nós vamos encontrar muitas vezes nos Salmos e também no Novo Testamento. Ele está bendizendo a Deus, agradecendo a Deus. Bendito seja Deus de eternidade a eternidade. Ele diz assim: Deus, Tu és o Deus eterno. O Deus que nunca teve começo, meio ou fim. Tu és o Deus cheio de sabedoria. Ele aponta a sabedoria de Deus. Isso é algo maravilhoso.
Em meio a todos aqueles homens que se achavam sábios, que tentavam ler os astros, a verdadeira sabedoria pertencia a Deus. Ele reconhece também o poder de Deus. Deus é aquele que tem poder. Observe que Daniel compreende, essa oração deve ser vista à luz do sonho da interpretação. Ele viu o significado e como aqueles impérios humanos iam ruir, Deus estaria estabelecendo um reino para sempre, e é por isso que ele está dizendo, Deus é sábio, Ele é cheio de poder. Ele reconhece isso. Deus controla a história, e é por isso que Ele é digno. Versículo 21, Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. É Deus que controla todas as coisas. Ele está confessando a soberania de Deus. Nós hoje temos muita dificuldade em achar que os acontecimentos da vida, da história humana, são controladas por Deus, mas esse é o Deus das Escrituras. Não há acasos. É Deus que levanta reis, presidentes, tira, abate. É Deus que governa todas as coisas. E Daniel está confessando isso. Deus controla a história. E ele diz no versículo 22, Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Deus é aquele que é onisciente. Ele conhece aquilo que ninguém vê, aquilo que está em profundas trevas. Deus enxerga. Com Ele está a luz. Ele é o Deus da luz. Tudo é claro aos seus olhos. Nada está encoberto diante desse Deus onisciente. E ele então louva a Deus. No versículo 23, a oração termina com louvor. A Ti, ó Deus e meus pais, eu Te rendo graças e Te louvo. Sim, irmãos, como eu sempre digo, louvar não é cantar. A música é uma forma de louvor, mas ele está orando e louvando a Deus. Eu Te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que Te pedimos, porque nós fizemos saber este caso, porque nos fizeste saber este caso do rei. Ele louva a Deus. E veja a linguagem, o Deus de meus pais, o Deus pactual, o Deus da aliança, o Deus que não abandonou o seu povo e aqueles 4 jovens no exílio. O Deus que traz juízo ao seu povo, levando ao exílio, mas o Deus que é fiel para com aqueles que são fiéis ao Senhor. Aqui nós vemos a profunda gratidão pela resposta. E agora nós temos a interpretação no versículo 24 e 25. Qual era o significado daquele sonho? O texto nos diz, não mates, no versículo 24, os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, ele disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Veja a linguagem, veja a ironia, uma das características das narrativas hebraicas, muitas vezes a ironia. Veja a linguagem de Arioque, achei alguém. Na verdade ele não tinha achado ninguém. Foi o próprio Daniel, tudo partiu de Daniel, mas ele obviamente ele quis se promover diante do rei. Achei alguém. Achei um dentre os filhos dos cativos, do versículo 25, o qual revelará ao rei a interpretação. Agora veja a diferença de Daniel, quando ele está diante do rei, a sua profunda humildade. Veja a diferença de um homem sem Deus e um homem com Deus, como eles agem. O rei pergunta no versículo 26, tu podes fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Primeiro Daniel vai dizer o sonho. Daniel está dizendo, deixe-me dizer o que é que estava na sua cabeça. Eu vou dizer o seu sonho. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério.
Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Daniel diz assim: eu não sou diferente de nenhum outro homem, mas Deus quer mostrar a você que Ele é um Deus verdadeiro, e só Ele pode revelar os mistérios. Observe quantas vezes o narrador vai falar essa ideia de revelar mistério, revelar mistério. Esse é um ponto central aqui no capítulo 2. Só Deus pode revelar os mistérios da história. Só Deus pode antecipadamente dizer o que vai acontecer no futuro. E por que é que Deus sabe o futuro? Por que é que Deus é onisciente? Porque Ele decretou todas as coisas antes da fundação do mundo. E nada será diferente daquilo que Deus decretou. Por isso que Deus sabe todas as coisas. Deus não adivinha o futuro. O futuro será como Ele determinou. E Deus então está revelando coisas futuras. Mas observe o que Daniel diz a Nabucodonosor no versículo 28. Ele está dizendo que Deus está revelando a ele o que há de ser nos últimos dias. E essa frase é interessante, essa ideia dos últimos dias, porque de alguma forma Deus está mostrando a Nabucodonosor, a partir dele mesmo, o fim gradativo da história humana, dominado pelos homens, e a chegada final desse reino de Deus, ou seja, Deus vai trazer o seu reino definitivo em Jesus. Deus está revelando coisas gloriosas, que de alguma forma embarcavam a primeira vinda de Cristo, quando Ele estabelece o seu reino, mas coisas que tinham a ver com a segunda vinda de Cristo, com a sua segunda vinda, onde finalmente o reino seria estabelecido de forma total. Deus está mostrando os últimos dias. E agora vem a interpretação do sonho. Vamos pensar nesse sonho. Eu sei que é muito comum as crianças nas aulas do departamento infantil fazerem esse desenho da estátua de Daniel. Era uma estátua enorme. Primeiro ela tinha uma cabeça toda de ouro. Os peitos e os braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés, lá embaixo, eram ferro e barro. Essa era a imagem. E uma das coisas que nós descobrimos quando nós estudamos um pouco sobre essa imagem é que não apenas a Bíblia fala desses reinos da terra, comparando eles ou dividindo a história humana em eras, caracterizada por metais como ouro, prata, bronze e ferro, não. Nós vamos encontrar, por exemplo, dentro do zoroastrismo, vamos encontrar isso. Nós vamos encontrar, por exemplo, Hesíodo, que viveu 800 anos antes de Cristo, que dividiu a história em 5 eras, 4 caracterizadas por metais, ouro, prata, bronze e ferro. Então, de alguma forma, é bem possível que esse sonho tinha a ver com algo que era comum naquela cultura, ou seja, se retratar os reis como sendo eras, e talvez isso tenha atemorizado Nabucodonosor. Nós não temos certeza. Mas essa era a visão. E Daniel então começa a explicar cada uma da visão. Existem algumas partes dessa visão que são fáceis de entender. O texto então nos diz, vamos primeiro concentrar na cabeça, a cabeça de ouro. O texto então nos diz, no versículo 36, que Daniel vai explicar o sonho. A interpretação é: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus Todo-Poderoso conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, nós sabemos quem era a cabeça de ouro. A cabeça de ouro era Nabucodonosor e, obviamente, o império babilônico. Era a Babilônia. Não há dúvida nessa interpretação. Nós temos certeza disso. A visão começa com Nabucodonosor, com a Babilônia. A dúvida, obviamente, é quem são esses outros impérios e se era o objetivo
da narrativa mostrar, de fato, impérios sucessivos. Então, há várias interpretações, eu vou dar pelo menos as 3 mais usadas hoje, e quando nós chegarmos no capítulo 7, nós vamos discutir mais sobre essa questão da visão aqui. Bom, uma interpretação, alguns estudiosos vão dizer que, como o livro de Daniel, eles acreditam não pode ter sido escrito por Daniel. Por quê? Vários estudiosos, críticos, eles dizem que Daniel não foi escrito por Daniel, porque o livro de Daniel fala sobre a Grécia. Só que Daniel viveu entre 605 a 535, mais ou menos. Como é que Daniel pode falar no seu livro sobre um reino da Grécia? Ele cita nominalmente a Grécia, lá mais à frente do livro. Ele disse, não, esse livro, na verdade, ele foi escrito já no período dos Macabeus, é um livro muito tardio, porque, obviamente, eles não acreditam em profecias. São os mesmos que vão dizer que o livro de Isaías, quando Isaías fala a respeito de Ciro, como é que Isaías ia falar de Ciro, que veio muito e muito tempo depois? Isso não é possível. Então, eles dizem que essas profecias são ex-evento, ou seja, depois de ter acontecido tudo, alguém escreveu e colocou o nome. Então, quem pensa assim, eles vão dizer, olha, essa cabeça era a Babilônia, o peito e os braços era o Império Medo, o ventre e os quadris era o Império Persa, eles então dividem Medo-Persa, e por último, o 4 são os gregos. E essa divisão, esse casamento tem a ver com os Ptolomeus e os Seleucidas, a guerra entre eles, e que vai afetar diretamente Israel. Nós vamos ver mais à frente que, de fato, Daniel fala sobre esse período em uma das visões, esse período grego dos Ptolomeus e Seleucidas. Para quem não lembra bem da história, quando Alexandre o Grande conquista o Império Medo-Persa, ele morre, o seu reino é dividido para 4 generais, e 2 desses reinos, os Ptolomeus, que controlam o Egito, e os Seleucidas, que ficam na Síria, e eles vão guerrear durante muito tempo. E a história deles está profundamente relacionada com a história de Israel. Então, alguns vão dizer que o primeiro é a Babilônia, depois o Medo, depois o Persa e depois a Grécia. A maioria dos estudiosos mais conservadores vão dizer o seguinte: primeiro é a Babilônia, depois o Medo-Persa, depois os gregos e, por último, Roma. Então, Roma seria exatamente aquele último, no caso, aquele que tem os pés de ferro. Outros vão dizer que não é o objetivo do texto, essa é a terceira interpretação, retratar de fato essas visões, esses reinos de forma detalhada. O texto é apenas alusivo a impérios que começam com Nabucodonosor e que no final todos cairão e chegará ao estabelecimento do reino de Deus. Então, essas são as principais interpretações dessa estátua aí. Então, segundo os conservadores, aqueles mais conservadores, o ouro seria a Babilônia, os peitos e braços seria o Medo-Persa, e existem várias dificuldades, porque nós sabemos que o Império Medo-Persa foi maior do que o Império Babilônico. E o rei seguinte, o texto diz que ele era inferior em glória. Veja se não é isso que o texto diz. Ele diz assim: depois de ti, versículo 39, se levantará outro reino inferior ao teu. Talvez seja inferior no sentido de suntuosidade da Babilônia. Essa é uma possibilidade. Depois de ti se levantará de bronze, depois de ti se levanta outro reino inferior. E um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E alguns vão dizer, foram a força de Alexandre Magno, ele domina, ele leva o helenismo para toda a terra. E os ventres, então seria o bronze, seria a Grécia, e as pernas seriam exatamente Roma, com toda a sua força, mas ao mesmo tempo um império que cresce e se torna frágil. E por último, essa pedra, essa é a visão. A pedra, na visão, o texto então nos diz que vai surgir uma pedra, veja o versículo, no versículo 44, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais abalado. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá como sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio das mãos, e ela mesma esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Então essa pedra vai destruir. Então a visão era essa
grande estátua, simbolizando esses impérios poderosos humanos, e de repente uma pedrinha ia exatamente destruir toda essa grande estátua. O que é que essa visão pretende ensinar, apesar dessas dificuldades de interpretação que nós temos? Existem algumas coisas que são claras. Acompanhe comigo. Primeiro, a estátua é um projeto de construção humana que representa líderes e reinos humanos sucessivos. E cada reino recebe de Deus um poder e um tempo na história. Ou seja, os reinos humanos, eles não se sucedem graças ao seu próprio poder, mas eles estão debaixo de um poder maior, que é o poder de Deus. Tanto é que a visão é muito clara, é Deus que dá o poder e o domínio a Nabucodonosor, como aos demais reinos. Outra coisa interessante da estátua é que, à medida que a sequência dos metais mudam, seu valor se dissipa. Vocês percebem? O valor dos metais vai diminuindo. O ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro. E o objetivo de Deus era mostrar que todos os reinos humanos são transitórios. Todo o reino, e é uma frase aqui que eu acho interessante, quando Deus diz assim, através do Daniel, depois disto. Ou seja, todo reino humano tem um depois disto. Ele vai passar. Hoje nós vemos grandes potências, grandes reinos. Ouvimos falar dos Estados Unidos, da China, da Rússia. Todos esses reinos têm um depois disto. Todos eles passam. A visão não deixa dúvida, tudo se dissipa, todos os reinos são transitórios, há sempre um depois. Outra característica, a sua dureza se torna mais firme, bem como a sua vulnerabilidade. Observaram isso? Do ouro para o ferro. A parte de baixo é mais firme. Isso mostra exatamente aquilo que está no coração do homem, esse processo de rebelião contínua contra Deus, mas ao mesmo tempo, quando o homem mais se rebela contra Deus, ele se torna mais frágil. E é exatamente isso, o ferro é misturado com barro, e aí vem a pedra, vem Deus e vai destruir tudo. O padrão de rebelião dos reinos é sempre um padrão de regresso e retrocesso. Vocês observaram isso na visão? Quanto mais nós nos aproximamos da visão da chegada do reino de Deus, mais os reinos humanos vão se enfraquecendo aos olhos de Deus. É perfeita a visão, irmãos, a imagem. Aos nossos olhos, nós sempre vamos ter reinos mais fortes e mais poderosos. Mas aos olhos de Deus, é uma sucessão de reinos fracos e frágeis até chegar ao reino de Deus. A estátua, ela é pesada, mas ela desaba devido à sua fragilidade de sustentação, o barro. Todos esses reinos, eles têm a mesma atitude, o desejo de governar o mundo, de nunca reconhecer a fonte do seu poder, mas todos eles se passarão, porque todos eles, aos olhos de Deus, são homens, são pó, são barro, todos passarão. O que é a estátua, então? Vocês perceberam? É um epitáfio da história humana e dos reinos humanos. Sabe o que é um epitáfio? Aquele que está numa tumba, numa cofa. O fim deles. Todos os reinos sucessivos passarão. E o que é uma pedra? Bom, uma pedra parece sem valor, insignificante. Mas aquela pedrinha bate na estátua, destrói a estátua, e ela se torna uma montanha e enche a terra. Através de algo insignificante, Deus está fazendo algo glorioso. Algo glorioso. E é por isso que a história termina Nabucodonosor reconhecendo exatamente isso. Vamos ver aqui o final da história, no versículo 46. Nabucodonosor, então, ele exalta a Deus, ele se inclina e se prostra com o rosto em terra.
E veja o que ele diz no versículo 47, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Não é que Nabucodonosor se converteu, ele achou que Deus era maior do que os outros deuses. Ele ainda não havia compreendido que só existe um Deus. E ele então engrandeceu e honrou a Daniel. Ou seja, Deus ele é honrado ali pelo homem mais poderoso da terra. O povo de Deus está cativo. Aos olhos daquelas nações, toda nação que vencia o seu inimigo era porque o seu Deus era mais forte. E agora Deus, o Deus de 4 cativos, como é irônico, não é? Está envergonhando o rei da Babilônia e mostrando que só ele é Deus verdadeiro. Só há um Deus. Então, qual a mensagem da visão? Esses reinos humanos, eles são sempre passageiros, sendo substituídos por outros, e finalmente chegará um reino que substituirá todos os outros. E o que é que essa mensagem trazia para os primeiros leitores, quando vissem e lessem o capítulo 2? Esperança. Esperança para os exilados, lembrando que o seu Deus era o único Deus. Ele era incomparável. Então essa mensagem trazia uma profunda esperança de que o reino de Deus está a caminho. Ele chegará. E quando Jesus está lá no caminho de Emaús, ele então lê o Antigo Testamento, ele nos ensina que ele está presente ali. E nós não podemos ler essa história, o foco principal dessa história não é Daniel, mas é Deus, que dá o sonho, que revela a Daniel o sonho, que interpreta o sonho e que aponta esse reino glorioso que será estabelecido pelo seu Filho. E à medida que a história humana vai avançando, e agora nós temos na época de Cristo um outro poder, um outro reino, Roma. É exatamente ali, com Roma governando, que o anjo Gabriel vai a um local muito humilde, insignificante, e diz o seguinte, e anuncia um Salvador, em Lucas 1,33, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Esse é o anúncio do Senhor Jesus. E logo que Jesus começa a pregar o Evangelho, diz assim, o tempo está cumprido, em Marcos 1, 14 e 15. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino chegou. Em Mateus 12, 28, Jesus disse, porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino havia chegado com Cristo. E quem era essa pedra? Bom, o próprio Jesus nos revela isso. Em Mateus 21, 42 a 44, diz assim, perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Agora veja o versículo 24, Mateus 21, 44, aliás. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus era a pedra. Todo aquele que a pedra caísse seria reduzido. Então sim, o reino de Deus chegou com a vinda de Cristo. Ele instaura os últimos dias, é isso que Deus está mostrando na Nabucodonosor e a Daniel. Mas esse reino, ele está chegando de forma gradual. E é por isso que Jesus conta aquelas parábolas do reino e diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que cresce imperceptível. Ninguém consegue enxergar. Mas aos poucos esse reino avança na história, até a chegada definitiva na segunda vinda de Cristo. Isso nos faz lembrar de Apocalipse 11, 15, aquela visão gloriosa que diz o seguinte, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Então nós estamos vivendo naquilo que os estudiosos chamam já e ainda não. O reino já chegou, meus irmãos.
A pedra já chegou. E os discípulos até perguntam a Jesus Cristo, lá em Atos 1, 6 e 7, é esse o tempo, Senhor, quando Jesus ressuscita, que o Senhor vai instaurar o reino em Israel? E Jesus diz assim, não compete a vocês saber essas ocasiões, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo que antes, nessa sua primeira e segunda vinda, quando ele ressuscita e sobe os céus, ele vai enviar o Espírito Santo. E quando o Espírito chega ali em Pentecostes, Pedro então cita o Salmo 110, versículo 1, e diz que Pentecostes é o cumprimento do Salmo 110, versículo 1. E o que é que significa isso? No Salmo 110, versículo 1, Deus diz assim, senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Como é que Deus está estabelecendo esse reino e colocando os homens debaixo dos pés de Cristo? Bom, primeiro convertendo pecadores como eu e você. É isso que Deus está fazendo, convertendo pecadores, transformando as suas vidas, preparando esse reino, chamando um povo, seu povo eleito, formando esses súditos reais, até a chegada definitiva do seu reino. Nós estamos vivendo essa guerra, e o John Bunyan ilustra muito bem no seu livro, A Guerra Santa, onde ele retrata essa batalha entre o bem e o mal, pela cidade da alma humana. John Bunyan, com toda a sua inteligência e criatividade, ele escreveu O Peregrino, ele escreve também esse livro maravilhoso. Esse livro fala de um rei Shaddai, que cria o homem perfeito, um reino perfeito, que ele é o senhor da alma humana. E de repente, Diabolos, o inimigo desse rei Shaddai, então, leva a alma humana à rebelião contra Deus. E o que Shaddai faz? Shaddai então envia o seu príncipe Emanuel para reconquistar a alma humana. E é uma batalha terrível que ele vai narrar no livro. E no capítulo 16, que eu gosto muito, é um momento onde o capitão Fé, ou o capitão Creio, está ali lutando contra as hostes diabólicas. E Emanuel então envia o Senhor veloz para dizer, encontre-me no campo. Emanuel está chegando. E se torna reino dessa batalha, até que finalmente Emanuel chega. E quando Emanuel chega, destrói a Satanás e vence a batalha pela alma humana, pelo coração humano, e destrona Satanás. E o Senhor Fé, quando vem Emanuel, eles se animam, eles se empolgam, e eles então começam a luta. Mas o momento maravilhoso do livro é quando o Emanuel chega na cidade. E quando o Emanuel vai entrando na alma humana, na cidade da alma humana, Bunyan diz o seguinte, todos os portões da cidade foram abertos, sim, os portões dos castelos. E os anciões da cidade da alma humana também se colocaram nos portões da cidade, para saudar a entrada de Emanuel. E eles então começam a cantar, levantai, ó porta, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E eles responderam, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Emanuel chegou, Emanuel está chegando. Esse é o grande ponto desse texto, é a chegada do reino de Deus. Esse Jesus em quem todos os tesouros da sabedoria estão ocultos. Desse Jesus que é o profeta, sacerdote e rei, que veio resgatar um povo para si. Ele sabe profundamente o que Deus pensa e o que nós pensamos, não é maravilhoso? Mas mesmo assim ele é um sumo sacerdote perfeito, mesmo nos conhecendo em nossas fragilidades. E a mensagem desse texto para mim e para você é maravilhosa. Deus governa o mundo para que toda a glória dele seja dada a Cristo através de um reino sem fim. A história não é cíclica, a história não está sem rumo. A minha vida e a sua vida não estão desgovernadas em um país desgovernado, não.
a história segue para um rumo. A soberania de Deus está acima da história, governando, mas a soberania de Deus trabalha no meio da história, pela sua providência, essa mão invisível que guia todas as coisas. E somente essa sabedoria de Deus pode revelar todos esses mistérios. O reino de Deus está chegando, meu irmão. Isso traz esperança ao nosso coração. Todos os reinos serão levados. Há uma mensagem maravilhosa. O vento leva, quando aquela imagem, quando aquela estátua, aliás, é destruída, o texto diz que o vento leva. Isso faz lembrar aquele filme O Vento Levou, não é? Que é um filme longo que narrava o lamento de uma sociedade pré-guerra devastada pela Guerra Civil Americana. É uma frase muito famosa. Eu lembro que quando eu assisti esse filme, eu nunca esqueço, a frase central daquele filme, O Vento Levou, é: amanhã será um novo dia. Amanhã será um novo dia. E todos aqueles que creem no Emanuel sabem disso. Amanhã será um novo dia. Emanuel está conosco. O capítulo final da história já está escrito, da minha história e da sua história. E a pergunta fundamental nessa manhã é: que reino você pertence? Se você não pertence ao reino de Deus e não é um súdito leal a Jesus, você precisa se arrepender e crer no Evangelho, para que Emanuel transforme o seu coração, para que ele vença a batalha no seu coração, na alma humana. Se você já é um cristão verdadeiro, viva como um súdito real. E como é que nós participamos desse reino? Nós temos que nos perguntar: será que nós estamos empenhados nesse reino de Deus? Ou será que nós estamos medindo os padrões de sucesso da nossa vida pelos padrões desses reinos humanos, pelo pó? Como é que nós medimos a nossa vida? Pelo nosso crescimento e aparência com Cristo? Você confia e tem esperança nesse rei Emanuel? Quando a sua vida está em farrapos, e quando nós perdemos a esperança, e quando nós choramos, ou diante da morte, e nós nos lembramos: Emanuel está chegando. Esse reino que vivemos não é definitivo. Haverá novos céus e nova terra onde habita a justiça. Mas quando tiver tudo bem na sua vida, e quando você se sentir com a cabeça dourada como Nabucodonosor, lembre-se, tudo isso será pó. Haverá um depois. Emanuel está chegando. Se prepare para a chegada desse reino. Esse reino final está chegando. E eu quero concluir com uma música muito bela do Isaac Watts: Jesus reinará, ou Jesus reina. Ele diz o seguinte, uma das estrofes dessa música: Jesus reinará onde quer que o sol faça seus percursos sucessivos. Seu reino se estende de costa a costa, até que a lua derreta e não brilhe mais. Bênçãos abundam onde quer que ele reine. Os prisioneiros pulam para soltar suas cadeias. Os cansados encontram descanso eterno. E todos os que sofrem falta são definitivamente abençoados. Amém. Vamos aguardar e servir esse glorioso Emanuel. Vamos servi-lo dignamente. Senhor, nós louvamos o teu nome. Somos gratos por esse texto e pela tua palavra. E agora rogamos que a graça do Senhor nos assista em todas as nossas fraquezas, para que possamos olhar para esse reino glorioso que virá, esse reino poderoso que subsistirá para sempre. Muito obrigado pela alegria de fazer parte desse reino. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.